para o assassinato do presidente Lula, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e que Bolsonaro sabia de tudo e que ele que mandou executar. Qual é a opinião do senador Eduardo Girão? Olha, para começo de conversa, eu gosto de respeitar a Constituição do Brasil. E a gente vê um ministro do Supremo Tribunal Federal que se diz vítima dessa trama. Está com esse processo, com esse inquérito, para mim, já é um absurdo estar acontecendo isso no Brasil. Tá? Para você isso inocente, o Bolsonaro? Não, eu posso dizer que esse processo começa errado. Isso é um erro estratégico, inclusive daqueles que querem, de uma certa forma, empurrar a goela abaixo uma narrativa. O que eu vejo, e eu digo isso, já dei entrevistas, é que faltou liderança no Brasil no final do mandato do Bolsonaro. Sabe para quê? Para mandar aquelas pessoas que estavam nos quartéis para casa. Esse foi o grande erro. Faltou. Quem é que... Mas você não acha que o fato daquelas pessoas ficarem ali já era uma estratégia para o que viria no dia 8? Por isso que não mandaram sair dali? Interessante isso, porque a gente teve a oportunidade de ouvir, né, durante várias audiências públicas, familiares de pessoas que estavam nos quartéis e tal, ter acesso ao processo depois de muito tempo. E o que a gente percebe ali eram pessoas que estavam indignadas, sabendo, e a gente é da democracia, de você ter uma posição contrária ao atual governo, e que pessoas que experimentaram o atual governo com relação a algumas pautas, que estavam indignadas ali na frente dos quartéis, pedindo, né, de acordo com a sua liberdade de opinião, nós estamos no país livre, colocando a sua manifestação, e o que é que acontece? E essas pessoas não tinham, pelo menos eu participei da CPI dos atos do dia 8 de janeiro, não se tinha uma liderança ali, né? Se tinham pessoas que se juntaram de vários países, pessoas que não tinham armas, e não foi uma arma encontrada com ninguém. Não tinha, e aí todo mundo viu, não tinha tanque, não tinha organização, não tinha liderança. Num domingo... Girão, pessoas vieram preparadas para quebrar mesmo. Ninguém pegou essas pessoas. Girão, um deputado goiano subiu na Assembleia Legislativa e admitiu que ele pagou mais de 100 pessoas para que viessem aqui com o intuito de quebrar tudo mesmo. O interessante é o seguinte... Eu fico pensando assim, você imagina se eles encontrassem cara a cara com Lula, com Alckmin e com Alexandre de Moraes num desses poderes? Nós quisemos pegar essas pessoas. Lá na CPI, a gente quis... Cadê as imagens? O ministro, na época, ministro da Justiça do governo Lula, o Flávio Dino, hoje ministro do STF, não nos passou as imagens. Nós aprovamos o requerimento para ver. Porque a gente quer identificar quem é que estava quebrando. Porque quebrou, a gente viu, a gente entrou. Eu estive aqui. Você estava lá, você viu. Eu vi depois, é chocante. Mas as imagens que tem dentro do Senado... E alguns quebraram na frente de policiais que viam e até riam. Riam. Bom, aí eu não sei, mas assim, eu vi vídeo. Foi uma devastação. Policiais aqui do Distrito Federal. E aí, o que é que a gente vê nas imagens? Aquele brasileiro que morreu aqui de Brasília, o Clériston Pereira da Cunha, né, morreu no presídio, na Papuda, com a PGR pedindo a liberação dele, Alexandre de Moraes não liberou. Problema de saúde. As imagens do Senado, da TV, do circuito interno, é curioso. Mostra, é como se ele tivesse sendo chamado para entrar, para se proteger das bombas, com a polícia do Senado, que é uma polícia séria. Sério. Tanto é que a polícia coloca eles lá, dá as costas, porque vê que eles não têm nenhum tipo de perigo para a instituição. Não quebraram nada dentro do Senado, só o microfone, que talvez, segundo as perícias lá, o que a gente viu, era aquelas coisinhas que poderia estar quebrada há muito tempo, não quebraram nada. E essas pessoas estão pegando 15, 17 anos de prisão, sem direito à defesa, sem direito ao contraditório, sem os advogados terem acesso aos autos. Que democracia é essa no Brasil? São presos políticos para mim, Cajuru. Eu acho que aí é que tá, a gente queria identificar, porque quem errou tem que pagar.
Quem quebrou tem que pagar, quem organizou tem que... Mas de acordo com a lei. A gente precisa fazer essa punição, a justiça... Com a presunção da inocência, com a presunção, né? Mas com dados para que seja... Não é isso que a gente está vendo. Infelizmente, não é isso que a gente está vendo. Então você não pensa como o Humberto Costa, que para ele o Jair Bolsonaro tem que ser condenado e tem que ser preso? Não, eu vejo, e você sabe das minhas restrições, a gente acabou de conversar aqui. Sim, claro. O Jair Bolsonaro tem uma posição independente. Mas eu acho que tem uma forçação de barra muito grande aí para querer pegar o Bolsonaro como o responsável por isso. Não se tem materialidade nenhuma com relação a isso, né? E até na própria, nos documentos que a gente pôde ver que vazaram, né, na polícia e tal, você não consegue encontrar, faltou táxi para o golpe. Por favor, coisa de gude, como é que é balinha de gude, bolinha de gude, você não encontra arma, as pessoas com Bíblia, com bandeira do Brasil, me parece uma coisa muito forçada como uma narrativa para querer perseguir adversários, né?